Olá, eu sou Viviane Gonçalves, é um prazer estar aqui com você. E hoje eu vou falar a minha experiência com a carta mágica, tá? A primeira vez que eu fiz a carta mágica, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Uma amiga minha aprendeu como fazer e ela chegou em casa me contando a novidade. E como eu sempre acreditei nessas coisas, sabe quando a gente parece que já nasceu com aquela crença? Pois é, eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre acreditei, não sabia por que exatamente eu acreditava, mas eu acreditava, porque eu prestava sempre muita atenção, que sempre que eu pensava em alguma coisa, de alguma forma aquilo acabava se manifestando na minha realidade. E eu sempre observava que quando eu queria alguma coisa de verdade, aquilo acontecia. Então eu ia reparando esses detalhes desde criança. Eu lembro que eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu já comecei a ter interesse nessas coisas que eu não entendia exatamente por quê, mas eu percebia que o pensamento ele tinha uma força incrível, que tudo que a gente pensava, a gente acabava colocando aquilo na nossa vida, nem que fosse um pouquinho daquilo, uma pontinha daquilo. E quando eu tinha por volta de 18 anos de idade, uma amiga, que era bem mais velha que eu na época, chegou falando, ela falava sempre desses negócios de anjo e Bíblia, tudo isso. E ela chegou falando para mim da carta mágica, que era uma carta que fazia mágica, fazia milagres. E quando ela falou para mim, aquilo para mim foi assim, sabe? Ela explicando, eu nem tinha feito ainda, mas eu já tinha certeza que se eu fizesse aquilo ia funcionar, ia dar certo, porque eu acreditava que existia uma força invisível além de nós, que tivesse aí no ar, sabe? Coisas de criança no ar, né? De alguma maneira tinha uma força muito maior que nós. E ela me explicando ali da carta, eu encantada, já ansiosíssima para fazer. Aí eu tinha, como eu disse, por volta de 18 anos e decidi que ia fazer. Aí ela me explicou tudo certinho e eu fiz. Eu tinha muita vontade de viajar para o exterior. Só que, gente, pensa bem, uma pessoa, né, que eu era de uma família assim que as pessoas não acreditavam que isso era possível, viajar para o exterior, fazer faculdade. Então, nossa senhora, nunca, né? E sabe como que a vida é complicada quando a família não acredita em determinadas coisas, né? Só que eu pensava assim, por que não? Por que eles pensam assim? Por que eles acreditam assim? Eu nunca compreendi porque eles pensavam dessa maneira, mas era uma realidade para a minha família. Eu não digo para mim, porque eu acreditava totalmente diferente. Para minha família, era como se isso jamais fosse possível para um de nós viver no exterior, viajar para o exterior. E eu lembro que eu pensava totalmente diferente. Eu pensava assim, eu tinha uma absoluta certeza dentro de mim, eu não sabia de onde vinha aquela certeza, mas eu lembro que eu tinha uma certeza absoluta dentro de mim de que eu poderia sim viajar para o exterior, eu poderia até morar no exterior. Eu ainda pensava assim, eu poderia até morar no exterior e por pelo menos quase um ano, eu enfiava isso na minha cabeça. Eu lembro que eu tinha isso na minha cabeça. Não é que eu enfiava, eu já tinha isso na minha cabeça. Que eu poderia morar assim, pelo menos por quase um ano. E eu tinha uma certeza tão grande que eu não sabia explicar de onde vinha essa certeza. Mas era como se esse mundo que a minha família achasse que era tão distante, tão impossível, para mim não existisse esse impossível, esse tão distante. Era como se em algum momento da minha vida eu tivesse certeza dentro de mim que aquilo poderia se manifestar. E eu lembro que mesmo quando criança eu já sonhava vivendo num lugar diferente. Eu já sonhava, eu parava, sabe? Eu gostava dos momentos que eu tava sozinha. Muitas vezes a pessoa falava assim, nossa, a Viviane é tão sozinha, a Viviane é tão calada, a Viviane é tão, né? Gosta de ficar sozinha, ela fica um tempo no quarto e muitas vezes eu fazia isso porque eu ficava ali sonhando, eu ficava ali imaginando
Era como se eu saísse em alguns momentos da minha realidade atual, é como se eu fosse para outros lugares. E eu me sentia de verdade lá. Eu me sentia de verdade, gente. Me sentia de verdade. Era como se, sabe assim, o momento que você tá sozinho era como se você pudesse ir a lugares onde você quisesse, fazer o que você quisesse e ninguém te proibisse de nada. Só que eu sempre usava isso para imaginar coisas boas, coisas maravilhosas, que lá na frente, muitas vezes eu acabava pensando assim, nossa, será que eu adivinhei isso? Porque tá acontecendo. Nossa, será que eu já sabia isso? Porque aconteceu. Mas não é, que na realidade eu estava cocriando, né? E eu lembro que em uma das coisas que eu coloquei na carta, que ela falou que eu podia colocar as coisas lá, me ensinou tudo direitinho, uma das coisas que eu coloquei na carta é que eu queria viajar para um país bem distante, lindo, e eu queria ficar lá por pelo menos quase um ano. Eu lembro que uma das coisas que eu coloquei na carta, eu posso até mais para frente estar falando outras, uma das coisas que eu coloquei foi isso. Na época eu tinha uns 18 anos, e eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Eu lembro que quando eu tava com 20 anos de idade, surgiu essa oportunidade de eu ir para o exterior. Fui até para a Itália na época, né? E eu fui, né? Eu coloquei na carta que eu tava vivendo no exterior, e quando eu coloquei na carta, era como se eu tivesse mais certeza ainda, porque a minha amiga me falou tão bem daquela carta, ela falou que aquela carta realmente faria mágica e que em algum momento da minha vida aquilo ia se manifestar, aquilo que eu colocasse na carta ia acontecer na minha vida, que eu ia conseguir realizar tudo aquilo que eu colocasse na carta, porque a carta era poderosa. E uma das coisas que eu coloquei foi a viagem, foi que eu morava quase um ano no exterior, e aconteceu quando eu tinha 20 anos de idade, a oportunidade surgiu. Eu morei na Itália, eu fui a trabalho na época, eu morei na Itália por 11 meses. 11 meses, gente. E as coisas que eu sonhava, porque quando eu fiz a carta, eu comecei a sonhar com certeza, sonhava com certeza, porque era como se eu fizesse assim. Eu já vou planejar como vai ser lá quando eu for. Então, para mim não era um sonho, eu estava planejando e eu estava sentindo de verdade cada vez que eu mentalizava, cada vez que eu imaginava, eu sentia. Então, quando eu fui, eu lembro muitas vezes quando eu estava lá, muitas vezes eu me pegava assim, esse momento eu já vivi, essa sensação eu já conheço. Tudo isso aqui para mim não é mais novidade, é uma história já vivida. Essa era a sensação que eu tinha. Então era assim, porque quando eu fiz a carta, eu soltei para o universo. Olha que eu não entendia de lei da atração, eu simplesmente estava fazendo uma carta que minha amiga me ensinou, que era a carta mágica, mas eu não tinha esses conhecimentos que eu tinha hoje. Gente, hoje eu já fiz vários cursos de coach, fiz cursos na área de desenvolvimento humano, vários, hipnose, vários cursos na área do desenvolvimento humano eu tenho, né? Cursos de coaching, então já perdi as contas, né? É verdade. Então, assim, eu não tinha nenhum pingo da noção que eu tenho hoje em relação a um monte de coisas, né? Porque, assim, nem passava pela minha cabeça. E eu fazia exatamente como precisa ser feito. Eu usava a lei da atração, era de forma inconsciente, mas como se eu tivesse já trazido no meu DNA isso. Parece que é uma coisa que vem com a gente, né? Vem com a gente. Às vezes as pessoas veem a gente falando, a gente não tá simplesmente falando, a gente tá falando coisas que a gente já viveu, que a gente experienciou muitas vezes. Então, como eu disse, quando eu fiz a carta eu soltei para o universo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu soltei. Eu soltei quando? Quando eu tive a certeza, eu terminei de fazer a carta, eu tinha certeza que aquilo já era realidade, que aquilo já estava
se manifestando em algum lugar do mundo, do planeta. Era essa maneira que eu pensava. E que aquilo já fazia parte da minha realidade. Aí, muitas vezes eu me deitava para dormir, eu fazia sempre isso, na maioria das vezes à noite, na maioria das vezes, eu imaginava como será lá, como vai ser, como eu vou viver lá. Aí eu imaginava já sentindo com absoluta certeza, era absoluta certeza, não tinha um pingo de dúvida, entende? Então eu estava cocriando da maneira correta, eu estava usando o pensamento, a imaginação, o sentimento e a certeza. Olha só, e a certeza. Aí chegou um certo momento que eu senti que pronto, já tá feito, já cocriei, já existe essa realidade. Eu posso partir para outros propósitos, para outros sonhos, para outros planos. E vou esperar, porque no momento certo aquilo vai se manifestar. E deixei, e no momento certo se manifestou, e é como eu disse, quando eu tava lá, muitas vezes, muitas coisas não eram novidade para mim, porque eu já tinha vivido. Por quê? Porque eu cocriei, era exatamente o que eu cocriei que eu vivenciei lá, que eu presenciei, que eu senti, que eu vi. Isso é o cocriar, com certeza. Então a carta funciona, a lei da atração funciona, a carta mágica funciona, mas tenha fé. Faça com fé, faça com amor, faça com certeza, porque quando você solta, você tem certeza que aquilo já faz parte da sua realidade, de que aquilo já existe na sua realidade. Eu precisava muito trazer esse depoimento aqui, esse meu relato, né, que é uma história real que eu vivi, tem tantas várias outras, porque eu sei que muita gente se questiona por aí. Nossa, será que isso funciona mesmo? Funciona, gente. Mas nem tudo é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nem tudo. Claro, eu disse que muitas coisas se manifestaram exatamente como eu planejei, exatamente como eu sonhei, né? Sonhei, porque eu estava ali naquele sonho. Muita gente. E eu tô me referindo ao jeito que eu sentia lá atrás, não tinha um pingo de noção. Então, muita gente ainda tem essa incerteza, né? Será que funciona? Funciona. Tudo. No momento certo, do jeito certo, na hora certa. E pelos caminhos que devem ser. Eu planejava viajar para o exterior, morar no exterior, só que muitas vezes eu, quando parava, me pegava em si, de maneira consciente, eu planejava ir para lá de um jeito, mas eu fui de outros totalmente diferentes. Eu imaginava ir passeando, muitas vezes já ir comprometida, casada, né? E não foi bem assim, eu fui a trabalho. Então a vida toma caminhos que a gente muitas vezes desconhece, mas ela tá sempre tomando o caminho certo. Fiquem em paz, beijos, solta. Não basta só acreditar de maneira consciente, é acreditar com certeza e com coração. Beijos, até o próximo vídeo.